Muito bom dia a todos os alunos do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Eu sou a professora Thalia Gondim e hoje eu vou dar continuidade aí ao nosso tema, né, de nutricosméticos, né? Nutricosméticos, dessa vez eu vou falar do solar, né? Nutricosméticos solares. Aula passada eu falei do Oliolar, né? Lembra lá que eu falei que ele entrou com aquela pegada no mercado de peeling de cápsulas, peeling cápsula, né, que não foi tão bem recebido assim, não foi tão bem visto pela comunidade médica, né? Algo que você toma e pronto. Né? É igual aos comprimidos, né, para substituir café da manhã, almoço e janta, né? Fica complicado aprender dessa forma. Né? Então, a gente divagou um pouquinho na outra aula, né? Mostrou alguns benefícios do uso do Oliolar. Lembrando que eu já venho algumas aulinhas aí falando sobre nutricosméticos, né? Eu acho que está o nome dessas aulas ativos dermatológicos, porque são ativos dermatológicos, né? Mas eu estou adentrando, né, em um terreno né? Ou não, perdão, in. Fórmulas que a gente chama in, né? Porque tem as fórmulas out, né? Que é as fórmulas tópicas, e as fórmulas in, que é as fórmulas orais, né? Bom, hoje eu vou falar do Red Orange Complex, né? Laboratório francês também, tá, gente? Quando eu falo de nutricosmético, né? Nutricosmético é um alimento, ou parte do alimento, se vocês já viram comigo, né? Que tem alguns benefícios sobre a estética, sobre a saúde, sobre a beleza, principalmente em relação a cores, né? O Red Orange, né? Quem traz, né, é a Galena, né? A Galena traz o Red Orange para o Brasil, e é um blend de 3 laranjas vermelhas, né? 3 laranjas vermelhas, né? Cultivadas exclusivamente ao redor do vulcão Etna, na Itália, né? Na Sicília, mais propriamente dito. Olha só que chique, né? Na Sicília, né? No extrato. Mas aí, vamos parar de pensar assim, é chique, né? Porque vem lá da Sicília, é cultivado ao lado do vulcão. Mas a única coisa que isso quer dizer são as condições climáticas que eu vou ter ao redor desse vulcão Etna. Então, as plantas que ali sobrevivem, elas têm uma quantidade de fitoquímico muito mais apreciável do que em outros terrenos, entendeu? Por ter uma situação geográfica e climática, né, muito mais propícia para o acúmulo desses fitoquímicos, né? Então, esse blend dessas 3 laranjas foi o primeiro ativo oral utilizado com ação antipoluição, né? Hoje em dia existem outros, mas o Red Orange foi o primeiro com essa pegada antipoluição oral, né? O nome científico, né, vai ser o nome das 3 laranjas aí, Citrus aurantium dulcivar, né, Moro, o Citrus aurantium dulcivar taroco e o Citrus aurantium dulcivar sanguinello, né? Por isso que a gente diz que é o extrato dessas 3 laranjas, o Moro, o taroco e o sanguinello, né? São as laranjas, aquelas laranjas bem vermelhas, que dentro é uma laranja bonita de se ver, né? É fácil de encontrar essas laranjas, mas apenas em ambientes assim, de frutas mais delicatessen em si, né? Em São Paulo eu tenho muita facilidade de encontrar, nos Estados Unidos também. Aqui no Recife eu não encontro com facilidade não, tá, gente? Bom, o extrato padronizado, né, dessas 3 laranjas, né, ele é rico em fitoquímicos, né, antioxidantes, né, tais como a antocianina, os flavonoides, o ácido hidroxinâmico e vitamina C, né? Ou seja, eu tenho bastante fitoquímicos antioxidantes, então assim, é um extrato rico em antioxidantes que eu vou ter no sumo, né, no extrato dessas 3 laranjas, né? E o que é que eles vão atuar como, né? Vão atuar aí como antirradicais livres, né? Reduzindo os danos, né, da radiação UV, né? Tanto a UVA, UVB, luz visível, ou injúrias, né? Injúrias causadas na pele, né? Contribui para uma melhor uniformização, né, da cor, né? Colabora para a redução da profundidade das rugas, por quê? Porque ela melhora a derme, né? E possui excelentes
propriedades antioxidantes e reduz os mediadores inflamatórios, né? Ou seja, o mecanismo de ação é o aumento dos níveis da glutationa, que é um poderoso antioxidante endógeno, né? Melhora o potencial antioxidante celular, reduz o estresse oxidativo, todos os antirradicais livres vão ter essa pegada de reduzir o estresse oxidativo, né? Vai reduzir inflamação, né? Através da redução dos mediadores inflamatórios, vai reduzir a degradação de colágeno, né? Por quê? Porque se eu melhoro a minha capacidade antioxidante natural, né, endógeno, eu vou evitar a ação de quem? Das metaloproteinasas, né? Vou reduzir a expressão de marcadores inflamatórios como a IPC e interleucina 8, né? Vou reduzir também a expressão da procaspase 3, marcador de apoptose, né, celular. Nota importante aqui é que o Red Erosion Complex fortalece a defesa da pele contra os danos relacionados ao estresse oxidativo, principalmente ocasionado pela exposição à radiação e poluição, sendo aliado na uniformização na pele, com ação de fotoproteção e antipoluição. Veja só, minha gente. Para quem assistiu a aula anterior, vai ver que o Red Orange Complex é muito, mas muito semelhante às ações, né? Inclusive até essa pegada, né, de redução, né, dos marcadores inflamatórios. O Red Orange é muito similar, é muito parecido ao Oriolar. Só que o Red Orange entra no mercado, né, com esse claim a mais, né, que é o primeiro ativo antipoluição oral. Eu não vejo porque o Oriolar não poderia ter entrado com essa pegada, né, mas devido a ele me parece que é o mesmo laboratório, né. Desculpa, é o mesmo laboratório produzindo, né, essas substâncias, então não há aí um interesse de competição, né. Bom, gente, a gente sabe que quem mais envelhece quem mais causa envelhecimento, né, envelhecimento cutâneo, envelhecimento a nível até de processos inflamatórios endógenos, o gatilho maior para todos esses nossos problemas é a radiação, né? A exposição solar. A exposição solar, ela é o que mais contribui para o envelhecimento e o aparecimento de enfermidades atreladas a todas as reações que esse envelhecimento endógeno pode se associar, né? Como inflamações, né? Quando eu tenho exposição solar, eu tenho predisposição, eu tenho um favorecimento, né, dos mediadores inflamatórios, né? Ou seja, tudo onde envolver enfermidades relacionadas a essa degeneração, a esse efeito, né, cumulativo, né, de várias exposições solares, né? Eu vou ter aí benefício atrelado a antioxidante, né? Porque tudo que eu vou ter, onde o sol... Peraí, gente, eu até estou confundindo vocês, porque eu não estou conseguindo fechar aqui o raciocínio. Todo o processo de envelhecimento cutâneo, o maior gatilho é o sol, né? Então, o sol, ele faz com que processos inflamatórios sejam disparados endogenamente. Ele favorece a melanogênese, o sol favorece essa melanogênese a partir de vários gatilhos, não só o estímulo do hormônio estimulador de melanina, né? Ele vai também favorecer aí que outros mediadores, como a própria PONC, né? PONC ser ativada endogenamente dentro ali do queratinócito, né, a PONC ser liberada, eu vou ter a própria tirosina, né, sendo atacada aí pelas enzimas tirosinase e a formação do pigmento, enfim, eu vou ter o processo de melanogênese instalada, eu vou ter mediadores inflamatórios, né, dentro da derme aí, estimulando a produção, né, e a ativação de enzimas como as metaloproteinases para degradar colágeno e elastina, né? Enfim,
Quando eu tenho todos esses processos aí, o que eu queria dizer era isso. Aí eu comecei a falar e até me perdi um pouco, né? Porque às vezes acontece, eu estou devagando tanto que eu me perco. Quando eu tenho todos esses processos, né, de envelhecimento endógenos disparado, qualquer suplementação que eu faça com antirradicais livres, né, com substâncias onde eu vou ter uma diminuição desse estresse oxidativo, que eu vou ter um favorecimento das minhas próprias enzimas antioxidantes endógenas trabalhando com normalidade, eu vou ter uma melhora não só a nível de derme e epiderme, eu vou ter uma melhora no meu quadro endógeno como um todo, né? Por isso que esses ativos, eles vão muito mais além de pele, né? A gente está vendo aí, agora é claro, né, gente, que fique bem claro, precisa de muito mais estudo do que esses que eles estão mostrando aí, estudos clínicos, né? A coisa precisa ser mais séria, né? No final da aula, né, quando eu vejo para vocês, né, a Galena não se responsabiliza pelas formas, ou eu estou te dando forma, mas eu não me responsabilizo, né? Essa é onde existe aí as vertentes, né, a favor e contra essa suplementação com alimentos, né? Porque eles falam de um jeito que parece até um medicamento mesmo, né? Quando a gente vê que esses mecanismos de ação, eles não estão bem elucidados, né? Você vê respostas, mas essas respostas, elas podem sofrer várias influências, principalmente quando não é em humanos e de forma in vivo, né? Como é in vitro, né? Elas sofrem, enfim, várias interferências no resultado, né? Então, eu gosto, né, de entender um pouquinho dessas suplementações, de entender um pouquinho de nutricosmético, né? Mas entendendo que precisa-se de mais estudo, a gente precisa de dosagens padronizadas, né? Porque, olha só, do NAC, por exemplo, eu tenho resultados muito positivos do NAC. Eu uso de 300 a 600 miligramas ao dia. Eu tenho um colega que só usa 150 ao dia, né? Então, a gente precisa de estudos que digam, não, a dosagem certa é 450, a dosagem certa é 600. Está precisando de mais estudo, né? Mas aí, enfim, né? Essas grandes empresas cosméticas desenvolvem ativos e já querem faturar muito em cima. Mas não deixa de ser ativos promissores, né? Existe muita coisa daqui por diante e muita coisa pode se melhorar, né? Eu vou pedir ao nosso amigo Gabriel que me tire de foco, né? Pode me tirar, Gabriel? Deixa aqui o slide completo, tela cheia, som na caixa aí, Gabriel. E vamos continuar aí, vocês só observando os slides, porque eu vou apresentar casos clínicos, e os casos clínicos têm muito pormenores para seguir no slide. Bom, o nome científico, né? Antipollution oral, forte proteção e uniformização da pele, né? A partir dessas 3 laranjas aí, moro, taroco e sanguinelo, né? A dose ao dia, 100 miligramas ao dia, né? E o laboratório é o Bionab, né? Não é o mesmo lá do olho lá, não, até me enganei, né? Mas, enfim, né? São muito parecidos. Aqui é a composição, né? O quanto eu tenho de ácido ascórbico, né? Dentro desse extrato, né, o quanto eu tenho de flavonas, né, isoflavonoides, o quanto eu tenho de ácidos hidroxicianâmicos, né, que é esses ácidos, né, dentre eles está o ferrúlico, o cumárico, o sinápico, o cafeico, né, eu vou ter antocianidinas, né, então eu tenho aqui a composição, né, fitoquímica exata do Red Orange Complex, né? Bom, eu tenho que falar, né, que ele reduz aí, né, ele reduz não, ele fortalece, ele reduz a expressão, né, de mediadores inflamatórios e das espécies de radicais livres disponíveis, né? Por quê? Porque ele aumenta as defesas da pele contra os danos relacionados ao estresse oxidativo, né? Por causa de quem? Por causa dessa grande quantidade de fitoquímicos presentes no seu extrato, né? Como eu falei no slide anterior, ele aumenta os níveis de glutationa, melhora o potencial antioxidante celular, reduz o estresse oxidativo da pele, reduz a inflamação através da redução da expressão
o NF-kappa-beta e da translocação do AP1, reduz degradação de colágeno, reduz as expressões de marcadores inflamatórios e reduz a expressão desse marcador de apoptose, né, que é a procaspase 3, né? Então, veja só, no que ele aumenta os níveis de glutationa, eu vou ter aí glutationa endógena disponível, né? Então, todos os processos onde eu vou ter estresse oxidativo, onde eu vou ter aí uma maior disponibilidade de radicais livres, a minha glutationa ela vai diminuir esse estresse, né, oxidativo, ela vai diminuir essa quantidade de radicais livres disponíveis, ela vai melhorar a atividade antioxidante celular, por aumentar o nível de glutationa, né? Por aumentar o nível de glutationa, ela vai reduzir o estresse oxidativo, ela vai funcionar aí como um mediador, né? Um mediador da inflamação, né? Ou seja, ela vai diminuir os marcadores inflamatórios e ela vai diminuir o quê? Ela vai diminuir a presença, né? Como é que se diz? O favorecimento, né, da produção de metaloproteinases, né? Aqui é um estudo in vitro, né, atividade fotoprotetora, né, do Red Orange, né? O estudo avaliou, né, a resposta celular induzida pela radiação UVB. Isso a gente viu também no Oliolar, né? O resultado aqui é que o Red Orange Complex, né, ele reduz o dano celular induzido pela luz UVB, tá, gente? Os diversos flavonoides, né, os fitoquímicos presentes no Red Orange, eles têm uma boa disponibilidade e penetram eficientemente nas camadas da pele, né? Esse é o primeiro estudo clínico, né, que foi justamente observar, né, a atividade fotoprotetora, né? Outro estudo clínico, né, é em relação à atividade anti-inflamatória, né? Se fez um estudo aí em queratinócitos humanos, né, com interferon gama e histamina, né, promovendo aí processos inflamatórios, né, disparando aí cascatas inflamatórias, e foi estudado o complexo Orange, né, complexo Orange em relação a esses mediadores comparado com a hidrocortisona, né? Lembrando que a hidrocortisona é um corticoide, né? Ele é um corticoide o menos potente, né? Ele é o mais fraco. Bom, os resultados, né, desse estudo aí, comparado com a hidrocortisona, não foi com a dexametasona, né? Não foi com a beta, foi com a hidrocortisona. O resultado é que esse complexo, né, do Red Orange, ele apresenta propriedades anti-inflamatórias mais interessantes, expressa por sua capacidade de neutralizar alguns efeitos pró-inflamatórios, né, induzidos tanto pela histamina como interferon gama. Outro estudo aqui foi em relação ao eritema, que a gente viu também estudo sobre o eritema, né, com o Oliolar, né. Essa aqui foi uma cópia do outro, né. Bom, foi feito aí um estudo com 20 voluntários do fototipo 2 e 3, né, de 26 a 47 anos, e o resultado, né, foi que apresentou, né, a suplementação com o Red Orange apresentou redução significativa de aproximadamente 40% no índice de eritema. Gente, por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente faz procedimentos estéticos, né, como microagulhamento, como peeling médio, né, laser, onde o paciente vai apresentar eritema persistente. Então, diante dessa informação, se eu sei que existem antioxidantes, que a maioria deles, né, esses antioxidantes, tipo o Oliolar, o Red Orange, o picnogenol, a luteína, o polipódios leucotones, o NAP, que eu mais gosto, ele tem essa propriedade, né, de diminuir o eritema formado. Então, se eu já venho suplementando o meu paciente com esses antioxidantes, então eu vou ter uma diminuição desse eritema, né? Bom, outro estudo aqui foi em relação às manchas na mão, né? Aquelas manchas senis, né?
teve um resultado positivo, né? E com a exposição à luz solar, essas manchas, elas apresentaram uma redução, né, na pigmentação delas, né? Claro, elas ficam pigmentadas. Agora, com essa suplementação, a pigmentação é mais suave, que é o que acontece no melasma no rosto, né? Outro estudo é em relação ao estresse oxidativo em atletas, isso é bem interessante, né? 18 jogadores de handebol, né, com idade de 18 a 26, né, 26 anos, 17 voluntários, né, suplementação de 50 miligramas 2 vezes ao dia, tá? 2 meses, e o resultado foi que o Red Orange é capaz de diminuir o estresse oxidativo e, portanto, pode proteger suas consequências para a saúde de curto e longo prazo em atletas. Olha que coisa mais interessante, tá? Outro estudo foi em relação a guardas de trânsito, né, tanto fumantes como não fumantes, né? E o resultado também foi positivo, né? Os níveis certos de hidroperóxido de lipídios diminuíram, né, nos indivíduos não fumantes, apenas nos não fumantes. E os níveis certos do grupo tiol, medido em agente de trânsito, pareciam restaurados os valores normais. Por fim, o tratamento com Red Orange reduziu a frequência do dano citogenético, né, precoce induzido pelo tabagismo, principalmente em agentes de trânsito. Então, resultado positivo também nessa classe aí tão especial que está trabalhando diretamente aí, sofrendo a ação, né, da injúria a partir dos raios, né, UVB e UVA, né. Aqui é outro como é que se diz, estudo, né? Esse aqui já foi um estudo com 110 voluntários asiáticos e caucásicos de sexo feminino e masculino, né? Já um pouquinho maior, né? 110 pessoas, e foi avaliado o efeito fotoprotetor e envelhecimento, né? O objetivo primário era a diminuição da reação do eritema, né? Avaliar a redução do eritema, né? E o objetivo secundário do trabalho foi avaliar a hidratação, a elasticidade, a perda de água transepidérmica, a capacidade antioxidante, o teor de lipoperóxidos na pele, né, que é um dos principais produtos de peroxidação lipídica, né, a intensidade da coloração nas melaninas, nas manchas escuras, o brilho da pele, profundidade da ruga, né. Bom, e os resultados eu já posso adiantar que aqui foi positivo em todos, né? Em relação à diminuição do eritema, né? Em relação ao efeito antioxidante, né? Foi eficaz em diminuir a variação, né, do teor de lipoperóxido da pele após a exposição do UVA, né? O efeito anti-envelhecimento em relação à hidratação aumentou a hidratação da pele. A radiância da pele também aumentou, né? Diminuição daquelas manchinhas mais escuras, houve aí, que é o que eu gosto muito nas minhas pacientes melasmas suplementadas. Sim, gente, tem um efeito muito bom. Imagina se você tomasse aí esses ativos mais trabalhados, né? As minhas pacientes tomam NAC, né? Bom, o Red Orange, ele diminui a perda da água transepidérmica, né? Tá aqui nessas fotos aí, a diminuição na profundidade das rugas, né? Tem um efeito positivo na elasticidade, e outro efeito positivo também foi visto no estudo clínico em relação aos sintomas da menopausa e bem-estar geral, né? Um estudo aí com 60 voluntários, homens e mulheres, né? E o resultado, né, foi o aumento, né, da concentração da glutationa. Gente, meus pacientes quando tomam NAC se converte em glutationa, tá, gente? Ou seja, se eu tenho um aumento aí da glutationa, né, aumentar a relação, né, do GSH, do GSSG, né, diminuir os níveis de concentração. Gente, os resultados são sempre muito positivos nesses testes aí clínicos, né? Bom, então vamos ver o resultado em relação aos benefícios na saúde física. Houve sim um benefício emocional, uma melhor energia, uma diminuição da fadiga, né? Em relação aos sintomas da menopausa, fogacho, melhorou a qualidade de sono, deixou essa paciente com menos ansiedade, melhorou a secura vaginal, alterações sexuais,
articulares, tristeza, nervosismo, tudo isso foi relatado uma melhora, né? Em relação ao marcador inflamatório, claro, ele vai ter uma resposta positiva, porque ele diminui os marcadores inflamatórios, né, gente? Bom, aqui são os benefícios: reduz os danos do eritema, né? Promove uma uniformização no tom da pele, né? O efeito anti-pollution, né? Ação contra os radicais livres, né? Possui excelentes propriedades antioxidantes, contribui para um bronzeamento mais uniforme, né? Contribui para uma redução da inflamação e contribui para a redução dos sintomas da menopausa, né? Bom, possíveis associações: o Oliolau, o Nutricolin, o Diples, né, o Capibis, né? E aqui são as sugestões, né, gente? Sugestões muito parecidas com as dos slides anteriores, né? Dose de ataque para o cuidado do melasma, né? Tá aí o Oliolau, né? O Red Orange, né? Dose de manutenção para o cuidado do melasma existente, outra, né? É a mesma? É a mesma. Não, não. Aqui mudou para colocar a vitamina C aí, né? Firmeza da pele, fotoproteção, boost para fotoproteção, né? Aqui é quando eu quero fugir das cápsulas, né? Aqui eu estou o quê? Eu estou numa pink lemonade, né? Uma limonada pink, né? Aqui um sorvete fotoprotetor, né? Um gelato, né? Lembrando aí, né? Que a Galena, mais uma vez, não se responsabiliza pelas formas, né? Ela dispõe, né? Porque faltam testes preliminares. Como eu disse a vocês no começo da aula, né? Falta mais seriedade em relação a mais estudos, digamos assim, não seriedade, foi muito pesada essa palavra. Falta mais estudos, né, gente? Então, eu termino a aula por aqui, desejando aos que assistirem que isso seja útil de alguma forma, né? Me colocando à disposição e desejando a vocês uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos vocês.